Olá, povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz? Glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, com a graça do nosso Deus. Eu sou Marconi Aquino, esse é o canal Grande Momento. E como eu sempre falo, queridos, é o grande momento de aprendermos mais de Deus e da sua palavra. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, espero que sejam todos bem. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, curta, comente, compartilhe se gostar do vídeo, se inscreva no canal. E hoje vamos continuar aqui, queridos, perseverantes em aprender mais da palavra do Senhor. Eu quero falar a respeito hoje das características de cada irmão. Você aí no meio da sua igreja, você no meio da sua congregação, você quando está aí nos trabalhos, você corre, você faz, e muitas vezes tem algum irmãozinho aí, uma irmãzinha, que é mais lento, que tem a sua característica mais assim, mais calma, mais tranquila. Mas, queridos, todos trabalham da mesma maneira com importância para o reino de Deus. Respeite muitas vezes as características dos nossos irmãozinhos. Muitas vezes nós não respeitamos, achamos que estão muito devagar, que por nós corrermos, por nós agirmos muitas vezes colericamente, né? Muitas vezes afoito, fazemos as coisas na correria. E tem irmãos que têm características totalmente diferentes. Ele faz mais devagar, faz mais tranquilo, mas nem por isso deixa de fazer com eficiência. Quero contextualizar aqui com vocês uma palavra que está aqui no Evangelho segundo escreveu o Senhor Jesus Cristo e colocou aqui na palavra o evangelista João, que está aqui no capítulo 20, a partir do verso 1. Olha só, queridos, para que possamos analisar essa palavra e refletirmos sobre isso. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, ou seja, o Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado. Apesar dos soldados do templo, os sacerdotes exigir dos soldados romanos que eles dissessem que o corpo tinha sido roubado, mas todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, né, queridos? Então o correio foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. Nós sabemos que aqui é o discípulo João, né, queridos? E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Verso 3: saiu, pois, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Verso 4: ambos corriam juntos. Presta atenção nisso aqui, queridos. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ou seja, João, aqui talvez mais atlético, mais com físico mais avantajado, mais preparado, correu mais do que Pedro, que era um pouco mais... Pedro era mais velho do que João. Inclusive, Pedro era o discípulo mais velho de todos ali, o que tinha mais idade. E ele chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Ou seja, João, apesar de ter chegado primeiro, correu, chegou ali, ele não entrou, queridos, onde o Senhor Jesus Cristo tinha sido colocado ali o corpo. Ele só olhou de fora e viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aí o verso 6, ó. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ou seja, Pedro também estava ali, só que chegou um pouco depois. Também entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Aí tem aqui o 7, ó. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Oh, querido Senhor Jesus Cristo, através desse ato aqui, ele deixou uma mensagem ali para os discípulos. Você acha que alguém ia roubar o corpo de Jesus, que ele dizia se preocupar em tirar o lenço, deixar separadinho à parte? De forma alguma. Aí disse aqui, ó, verso 8, então entrou também o outro discípulo, só agora que João entrou, queridos. Entrou também outro discípulo e viu e creu. Ou seja, foi preciso Pedro entrar, olhar ali também os lençóis e ver também o lenço deixado à parte. Aí foi que João entrou e viu e creu. Olha só, queridos. Pois ainda não tinha compreendido, ou seja, neles não havia ainda o entendimento, queridos, apesar do Senhor Jesus Cristo ter ministrado N e N palavras a respeito que ele havia de ser morto, crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Pois ainda não tinham compreendido da Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, queridos, não é porque muitas vezes nós chegamos primeiro, ou outro irmão lá chegou primeiro, ou a irmã chega primeiro, ou muitas vezes chegamos depois, ou eles vão chegar depois. Não, queridos, todos nós somos importantes na obra de Deus. Temos que respeitar as características pessoais de cada irmão, de cada irmã, aquela irmãzinha um pouco mais lenta, aos nossos olhos, mas que também faz a obra com eficiência, aquele nosso irmão que é mais calmo, fica mais tranquilo, mas que está fazendo também o trabalho, porque você observa aqui que Pedro só foi ver e crer depois que Pedro entrou, queridos. Ou seja, apesar de ele ter chegado depois, porque não conseguiu acompanhar João na correria, mas somente depois que Pedro entrou foi que João foi entrar também e ver e crer o que tinha acontecido. Ou seja, aquele lenço ali deixado à parte.
Oh, querido, isso é maravilhoso. Muitos até dizem que na cultura judaica, quando um servo estava à mesa, no almoço, no jantar, e ele deixava ali o lenço muitas vezes jogado e levantava da mesa, era sinal que ele não ia voltar mais àquela mesa. Aí o servo ali poderia tirar ali a mesa e desmontar a mesa. Mas quando o servo deixava o lenço dobrado em cima da mesa, era sinal que o servo, que aquele senhor ainda não tinha terminado a sua refeição, e ali era uma mensagem que ele estaria voltando. Mas isso não é provado, queridos. Academicamente não é provado. Então, mas aqui é uma parte maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo deixar isso aqui à parte, para que o discípulo experiente como Pedro chegasse ali e percebesse. E João, através da visão de Pedro, fosse também ver e crer. Então, que nós possamos respeitar as particularidades, querido, as características de cada irmão, a sua forma de trabalhar, e que todos possamos crescer juntos, e também, assim como João, chegar depois e ser ali, através de Pedro, reforçando ali a sua fé, ver e crer. Amém, glória a Deus. Deixa essa mensagem para todos nós, que possamos refletir, para que possamos respeitar, queridos, as particularidades, as características de cada irmão. Por mais que ele esteja ali, muitas vezes, trabalhando um pouco mais lento, mas não é por isso que ele não vai fazer da mesma maneira. Fica essa palavra. Se você gostar aí, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Você é nosso convidado especial. Que Deus abençoe a todos e uma próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Fiquem na paz, queridos.